Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que a semana tenha sido abençoada, como sempre é, e leve. Vamos dar início a mais um dia, mais um domingo de reunião de estudos. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, o nosso estudo será baseado no livro Vinha de Luz. A lição é a de número 17, Auxílio Eficiente. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca os ensinava. Mateus capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitude. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Olha a última frase, olha o último parágrafo. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar, ou seja, tornar digno a vida, e a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Olha a responsabilidade nossa. Olha a responsabilidade nossa. E a lição chama-se auxílio eficiente. Porque, por vezes, nós, humanidade, espíritos encarnados e desencarnados, ao entorno do globo terrestre, né? Aqueles que fazem parte dessa estrutura atualmente de provas e expiações, nós temos alguns compromissos, sim. Nós não
É importante que a vinda de Jesus, né, para nos dar o exemplo, para nos dar o testemunho e para darmos todos o aprendizado necessário, ele não é somente no sentido de, tipo, nós viemos na Terra para sofrer, nós viemos na Terra para passar provações, nós viemos na Terra para espiar até quando. Olha, isso tudo está correlacionado ao nosso comportamento, às nossas ações, às nossas atitudes, né? Então, por mais que pareça que nós estamos no martírio eterno, por mais que pareça que nós já estamos vivendo nos chamados, principalmente de outras igrejas, no inferno, não, não. Nós somos muito abençoados, né? Nós somos muito contemplados por Deus, pela espiritualidade maior. E aí vamos prestar bem atenção nesse auxiliar eficiente aqui. Meus amigos, fiquem à vontade de abrir o microfone aí, tá? Vamos estudar e entender, né? Como sempre, o Emmanuel é muito rico em todos esses processos, né? Para nos ensinar, nos nortearmos, né? Olha só. Primeiro ele traz em Mateus, capítulo 5, versículo 2, e abrindo a sua boca, os ensinava. Olha só, e abrindo sua boca, os ensinava. Jesus, só na presença ensinava. Proferindo palavras, então, era tudo. Já citamos aqui, dentro de estudos, tanto aqui quanto em qualquer outro ambiente de estudo, que Jesus, ele não falava muito. Ele falava o necessário e o objetivo. E aí nós temos grandes pensamentos, né? Que por muitos Jesus foi o maior pensador que passou pela Terra, né? Nós sabemos muito bem que ele é o nosso mestre. E por vezes precisava de 8 palavras, 9 palavras para dar o ensinamento. Não precisava de muito, né? Nós vimos isso em várias passagens dele. E por vezes as palavras que ele, né, remetia, ele era oriundo de indagação. Na passagem dos fariseus tentando desafiá-lo, né, dentre tantas vezes, né, mas a respeito do imposto a César, se nós pegarmos mesmo o contexto da frase dele, né, em 2 instantes praticamente, é pouco, mas é muito. Nunca um termo que pouco é muito foi tão utilizado por Jesus, né? Nunca o termo menos é mais foi tão utilizado por Jesus, né? Salvo quando ele veio no Sermão da Montanha, que aí ele tinha um objetivo maior, né? As parábolas por si só, aí o objetivo sim era maior para que o entendimento ele se tornasse mais pleno ainda, né? Mas em várias vezes, né? A sua fé te curou. Olha, a tua fé te curou. Olha só. Atire primeiro quem não tem pecado. Dai a César o que é a César, dai a Deus o que é de Deus. Olha só, né? Mas objetivo demais, lição para a eternidade. Vamos ver aqui, ó. E aí, mano, já trazendo as percepções e os ensinamentos dele. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Olha só. Jesus, quando veio, ele veio para estar entre a multidão. Ele veio para estar entre nós. Quando? Olha só, vamos analisar. Quando nós passamos, talvez por problemas, no meio de um coletivo, né, um coletivo de pessoas, talvez nós pretendemos, de um certo modo, isolar daquele grupo de pessoas.
Mas talvez ali está o principal gatilho da nossa evolução. Talvez ali está o principal gatilho do nosso desenvolvimento, né? Então nós precisamos ficar atentos com relação até isso. Dentro dos grupos familiares, né? Dentro dos grupos familiares, de um certo modo, por vezes há sim os desentendimentos, os problemas, e aí por vezes, sim, talvez o isolamento, o afastamento seja o mais propício. Mas, ao mesmo tempo, temos que entender que talvez por determinadas situações, aquilo ali também é o nosso gatilho de evolução, de desenvolvimento. Então, nós temos que ficar bem atentos com relação a isso. Nós fizemos vários estudos com relação a isso de modo presencial. No Livro dos Espíritos, nós chegaremos ao ponto disso também, na onde que se fala dos religiosos que se enclausura, né? Nós vamos chegar nesses estudos. Os religiosos, de um certo modo, de alguns dogmas religiosos que se enclausura. E aí, dentro dessas próprias lições, a gente viu que, tipo, olha, está isolado. Então, talvez, de um certo modo, não contribua tanto, né? Essa primeira frase aqui, essa primeira frase do parágrafo aqui do Emmanuel, ele fala, o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Ou seja, você não vai ter, talvez, a proatividade de ser escutado, a proatividade de se expor os seus, né, pensamentos, né, até mesmo as suas práticas, porque talvez as suas ideias são boas. E talvez você está no meio que talvez não é aceitável isso. Mas isso não quer dizer também, de um certo modo, que você, não aceita minhas ideias, estou saindo. Talvez é uma luta. E olha, isso aí são experiências que eu acho que cada um que está aqui agora passa. Tá? Várias experiências. Várias experiências. Então, Emmanuel, de um certo modo, nesse primeiro parágrafo, ele nos chama a atenção e convida, tipo assim, olha, não se afaste. Não se afaste. E talvez com o que você principalmente possa contribuir não vai acontecer. É interessante isso, né? É importante nós entendermos. Em geral, olha só o que Emmanuel falou, em geral. Então, ele aborda toda a espiritualidade aí, todos os espíritos. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Aí que vai o cuidado. Por vezes a gente escuta assim, ó. Nossa, mas aquela pessoa mudou tanto depois que assumiu determinado cargo. Nossa, aquela pessoa era tão boa e agora tá tão desse jeito depois que obteve isso, né? A gente não percebe isso, a gente, né? Eu ultimamente eu tô sendo muito franco com isso. A pessoa, ela é o que é. Ela não transforma para trás, ela não transforma para pior. Ela só não tinha meios para se mostrar. Só que é ali naquele objetivo que a pessoa ela tem que se engrandecer. Tomar cuidado. No mundo material, se trata muito chefe e líder. Quem que é chefe e quem que é líder? E por vezes a gente faz várias leituras, várias percepções, né? O líder ele está com a equipe, ele acompanha a equipe, e se ele perde com a equipe, se a equipe perde, ele perde com ele também e tal. E o chefe não, o chefe é aquele que está ali, ó. Ó, vamos, até muitas vezes, olha só, hein? Até muitas vezes assédio moral, assédios de todos os tipos, trocas, chantageamento. Olha, em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Tomemos cuidado com isso.
Tomemos cuidado quando temos cargos mais altos. Tomemos cuidado quando nos tornamos melhores dentro dos dogmas religiosos. Nossa, aquela pessoa ali se tornou um palestrante. Mas parece que ela mudou. Aquela pessoa ali é presidente de instituição, mas ela está diferente. Opa, nos atentemos a comportamentos. Nos atentemos a comportamentos. O Marini foi presidente de uma instituição, na verdade, várias instituições, mas ele foi presidente de uma instituição na área de saúde, né? Quem dizia que ele era presidente? Quem dizia que ele era presidente, que ele ocupava um cargo de chefia? Sejamos exemplos. Sejamos exemplos. Se ele não ia a pé até a instituição, ele ia com um Fusca laranja. Sejamos humildes. E se não alcançamos patamar para isso, esforcemo-nos. Esforcemo-nos na humildade. Procuramos ser mais simples na vivência. Sejamos mais leves. Nos cobremos menos e não cobremos o nosso próximo com tanto afinco e deslealdade. Né? Prestemos atenção. Lembrando, a lição é auxílio eficiente. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior, ou seja, se isola, mas continua se mandando, continua-se com prepotências, nos freamos aí e iremos com muita calma. Porque você pode ser um chefe, um líder, ocupar um cargo institucional, um cargo dentro das religiões, né? Você pode ter uma hierarquia dentro das religiões, mas amanhã as coisas e tudo são diferentes. Nos atentemos ao que semeamos, às ações que realizamos. Terceiro parágrafo. Quem alcança patrimônio financeiro de elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça as linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Acontece muito isso, e acontece ao contrário, né? Nós estamos falando de mundo, estamos falando de nós encarnados aqui. Por vezes, aquele que detém grande poder capital financeiro tem tantos amigos, mas quando perde tudo, já não tem ninguém. Olha só, esse é o caminho contrário, né? Ah, mas tinha tanto amigo, cadê os amigos agora? E o contrário também. Quando estava, né, desprovido de um bem financeiro elevado, andava, de repente, com todos, alcançou um determinado patamar financeiro, opa, ficou para trás. O mundo, o planeta, ele tem, materialmente falando, algumas lições muito doídas. Você tem que andar com vencedores. Isso não é cristão. Andar com vencedores. E Enas... Oi, vou falar. Aí é o que a gente chama de amigo por conveniência, né? Ele não é amigo da pessoa, ele é amigo da situação da pessoa. Eu vou chegar numa fala que eu escutei, Fabiano, que vai contemplar o que você falou aí agora. Isso aí eu escutei. Eu não... Isso é um caso até bem interessante de estudo também, ó. Eu não preciso ter muito dinheiro.
Eu preciso ser amigo de quem tem muito. Que é outro ponto. Né? É o ditado, eu não preciso ser rei, eu tenho que ser amigo do rei. Isso, né? Olha só, é conveniência, né? Até quando eu posso contar com o meu próximo, né? E quanto que o meu próximo pode contar comigo? Quando? Nós temos várias, né, obras cinematográficas que mostram muito bem isso. Uma pessoa alcançando um determinado, né, uma determinada posição, seja ela qual for, financeira, de poder e de cargo, né, de tudo. E por vezes, aquele que andava junto com você, aquele que brincava com você na infância, aquele que estava junto com você na juventude, que estudou junto com você, ficou para trás e realmente ficou para trás, porque o que foi para frente se isolou, né? É complicado. Tem um outro termo também, que hienas anda com hienas e leões anda com leões. Espera aí, vamos lá com calma. Talvez eu tenho que, sim, dar a mão para ajudar aqueles que estão, né, que ficaram para trás. E olha, eu estou falando em termos de financeiro também. Jesus foi o maior e esteve entre nós tão necessitados, né? E aí todo mundo entendeu tudo errado. Tá vindo o rei. Foi anunciado o rei. Mas o rei não era o rei que eles estavam achando. O rei era muito maior que veio. Muito maior. Só que não entenderam nada de novo. Chegou o rei muito maior e ainda o crucificaram. Ao ponto desse negócio de quem vai estar com você ou não, no Calvário de Jesus deu para ver nitidamente. Quem vai estar com você? Jesus deu uma lição para todos nós naquele instante do Calvário. Ó, você vai me negar ainda mais 3 vezes. Até o cantar do galo. E tantas outras, né? Quem estava comigo foi lá e me entregou, né? As lições que Jesus nos deu. Mas ele nunca deixou de estar com, por exemplo, os discípulos. Nunca deixou de estar ali, ó. Nunca. O maior, hein? O que se sujou para estar entre nós. Nossa, Angel, ele se sujou? Sim. Um grande espírito de plena luz entrar-se dentro desse corpo limitado nosso. Não, esse corpo não é tão limitado, não. Para nós, espíritos de ramificação de provas e expiações, é uma bênção de Deus esse corpo nosso. É uma bênção de Deus. Mas imagina Jesus, que alcançou o mais alto patamar de evolução espiritual nesse corpo limitado. Então, ele por si só escolheu. Sabe o que é vestir uma roupa apertada? Nossa, essa calça aqui tá me apertando. Incomoda, não incomoda? Imagina Jesus no corpo nosso aqui. É isso. Renunciemos a nós mesmos para auxiliar o nosso próximo. Renunciemos. Não é fácil, porque o orgulho, nossa, o orgulho é luta. Quem aprimora a inteligência, quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. Existe um termo aqui que existe a inteligência e a esperteza, né? E por várias vezes a inteligência, ela, dependendo do nosso patamar de espiritual, a gente parte para a esperteza. Tem pessoas tão inteligentes fazendo tanta maldade, né? Existem pessoas tão inteligentes fazendo tanta atrocidades
Busquemos e analisemos isso. Em vários campos. Nossa, esse engenheiro, ele sabe montar tanta coisa, só que agora ele está montando armas de poder bélico. Mas por que você partiu para esse ramo? Olha, eu nem gosto muito de guerra, mas esse é um ramo que dá dinheiro. Opa! Olha aí. Olha as escolhas. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. Ele vai para o campo que dá para se explorar. Ele vai para o campo que dá para ganhar dinheiro. Ele dá para o campo que dá para lhe dar poder. Ele vai para o campo. Olha, nos atentemos, porque nós temos objetivos muito grandes nisso. A inteligência desenvolvida, o intelecto mais elevado, é compromisso com a humanidade. Agora, nós precisamos nos atentar qual que é o nosso compromisso com isso. É muito medonho quando uma pessoa fala assim, nossa, você é tão inteligente, mas eu não estou utilizando a inteligência, de repente, para atos saudáveis. Vamos desenvolver. Nem se for na força do alavanco maior aí, nós temos que desenvolver. Por isso que vem tantos gatilhos de provas e expiações, para que a gente tenha campo de desenvolvimento bastante para auxiliar eficientemente. Vamos falar de um assunto aqui que talvez cause polêmica, porque inclusive eu estou aqui numa plataforma e vocês também estão na plataforma aqui agora na reunião. A plataforma da tecnologia. Eu não sei se vocês viram as notícias e tudo, isso aí já é um estudo que eu já venho lendo há algum tempo, mas para nos manter agora no ar nesse momento aqui, né, os grandes servidores, as grandes nuvens, as grandes máquinas da tecnologia da informação e tudo mais, eu não sei se vocês viram, mas vocês têm noção de quantas árvores são necessário desmatar e de quanta água é dispensado no campo da refrigeração desses equipamentos? É o campo da natureza sendo exaurida no campo da tecnologia. É grande demais. Por isso nós temos que utilizar esse campo da tecnologia para coisas que são salutares. Porque por detrás, nos bastidores, isso é muito grande os estragos. Nossa, Rangel, não fazia ideia disso. É. Tanto que é uma preocupação agora com as inteligências artificiais, viu, Marley? Porque esse desmatamento, essa água exaurida aí, ela pode aumentar muito mais. Então, porque o que eu sabia também é que a criação de gado, por exemplo, ela gasta muito mais água do que, assim, a gente não tem noção, né? Nossa, A produção de carne, né? E agora saiu uma notícia também. Olha que coisa. É preocupante. Por isso que nós estamos vivendo uma situação de a transição planetária, ela vai passar, mas ela está passando por muito encargo de compromissos nossos. Né? Isso é fato. Mas olha só, preste bem atenção. Olha, tem umas coisas que é um absurdo mesmo, mas é assim, é campo de pesquisa que a gente começa a ter algumas noções. As inteligências artificiais, por causa também da própria evolução das máquinas e tudo mais, dos aquecimentos excessivos dela e tudo mais, tudo isso tem que acontecer. Mas uma notícia é uma coisa assim estrondosa, que hoje, para reciclar o plástico, sai mais caro do que deixar ele ao relento. E aí, o que está acontecendo? Isso é um convite para piorar a condição do planeta. Reciclar está saindo caro. Olha, é preocupante demais. É muito preocupante. Visto que um plástico, ele demora muitos anos para se... né? Mas tá dando enchente. Mas tá dando enchente mesmo, mãe.
Tem um projeto que eu comecei a seguir no Instagram de um rapaz que ele fez uma barragem. Olha só, Fabiano. Você que, de um certo modo, tá ligado nessa área também. Ele fez uma barragem no Rio, que eu não sei direito na onde que é, eu acho que é no Nordeste. Na onde essa barragem, ele coleta o que vem de lixo no Rio. Mas, Fabiano, mas tá coletando tanta coisa no Rio. É uma barragem feita daqueles tambor mesmo, sabe, de plástico. Tem um nome aquilo lá, eu esqueço o nome. E ele fez bonitinho, sabe, bonitinho, legal, e vem chegando, e vai coletando. A água que vai para frente vai indo limpa, mas o que vai chegando vai parando, e aí ele recolhe e começa ou ele mesmo reciclar, ou ele mesmo direcionar para reciclagem, e aí ele enumerou quais são os maiores, vamos dizer assim, né? Os poluidores são os que tacam, né? Mas as marcas e os fabricantes que mais aparecem. Refrigerante, né? As garrafas de refrigerante, as embalagens de cosméticos em gerais, né? Nós aqui em casa, e eu vou falar com justiça, isso partiu da Mirella, porque eu não sei se vocês sabem, mas foi um vídeo que eu acho que foi a Vitória, Mirella. A Vitória mandou um vídeo de um coelho chamado Ralph, contando a história, porque eles são todos cobaias, né? No ramo da cosmética. E aí, é uma animação. Se der jeito, eu vou mandar para vocês, se estiver aqui disponível ainda. Uma animação de todo o processo da cosmética e principalmente das pastas de dente. Principalmente das pastas de dente. Onde são utilizados animais como os coelhos em todos os testes. Só que eles praticamente, na teoria, torturam e fazem os coelhos ficarem totalmente, eu vou usar a palavra mais pesada, deformados e vivos para continuar fazendo o teste. Aí nós saímos procurando marcas de pasta que não utilizam, né, animais para... E aí partiu mais da Mirella, que não utilizam esses animais para tal tortura, né? E encontramos uma marca aí. Tem várias marcas, mas é muito difícil de encontrar, por exemplo, no supermercado. Mas olha só, olha o impacto de tudo, do que nós fazemos mesmo. Você citou do caso, né, do próprio gado, né, o Marley? Do próprio gado, né? Dos próprios suínos, né? O tanto que é um campo tão judiado, né? É muito judiado. E isso, de um certo modo, impacta na sobrevivência do mundo. As abelhas, por exemplo. As abelhas é essencial para o planeta. E aí? Quais são os cuidados necessários para as abelhas, né? Nós precisamos prestar atenção em todos os processos. Estava comentando com a minha irmã, com a minha tia, né? Ontem nós fomos num lugar aí dar as voltinhas de carro, aí passear, né, e tal. Nós encontrou tanto tucano, mas tanto tucano. Olha, é bonito demais, gente. Tem gente que pega o bico do tucano para fazer obras para ganhar dinheiro, né? Olha, prestemos atenção no nosso comportamento, porque o auxílio eficiente, ele pode estar muito próximo a gente, e a gente está deixando passar, ó. Tá dentro da nossa casa. Tá dentro da nossa casa. Algumas atitudes, sem dúvida, começa no nosso convívio doméstico. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte a quem? A massa. A população, né? A política inferior converte-a em um joguete de manobra comum. Há muito tempo a gente vê isso, há muito tempo. Eu não vou falar nem dos atuais campos que nós andamos vivendo. Há muito tempo.
Basta dizer ali numa Alemanha, né? O que um só fez dentro de uma massa, a chamada massa de manobra, né? Então a gente precisa entender isso, que ao ponto que, dependendo, você consegue fazer com as suas ideias que elas, mesmo erradas, elas se tornem uma verdade e como certa, e fazer que toda uma população, que toda uma massa a siga. A responsabilidade do campo político em todas as suas instâncias, ela é essencial. Uma vez eu cheguei a comentar, nossa, tornar-se político é um compromisso muito grande. É um compromisso muito grande. Eu Rangel, particularmente, eu temo isso. Eu temo isso, porque existem dois pontos que são essenciais. Uma, que você tem um compromisso com o seu povo. E o outro, que se você tiver realmente de coração aberto a lutar contra todo o sistema e ver as coisas, de repente, não acontecendo como deveria acontecer, você automaticamente você vai estar entrando em rota de colisão. Então, é um compromisso muito grande entender que tem um seu papel fundamental em tudo isso. Nós temos exemplo de políticos, e aí, principalmente no passado, e basta dizer que o próprio Bezerra, né, que nós temos que se renunciar, hein? Temos que renunciar. Então, aqui, Emmanuel chama a atenção do princípio lógico básico de, se você está querendo ser uma pessoa melhor, que você não se torne esses que vão fazer, de repente, da população um joguete. Emmanuel, em cada parágrafo, chama a atenção a um ponto da vida comum aqui na Terra. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitantes. O comércio desleal. Vou dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Rápido. Abaixou tal preço de alguma coisa na refinaria. Abaixou. O imposto não mudou, mas abaixou o preço na refinaria. Tá? Tá. Aí vem. Vem vindo. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Uai, o preço aqui no cliente final não mudou? Então tem alguém no meio do processo ganhando mais. Ganhando mais do que estava. Vamos dar um outro exemplo? Aumentou o preço de um determinado item na refinaria. Mas a empresa já tem no estoque, ou seja, pagou o preço antigo. Mas aumentou na refinaria, já aumentou no estoque, na reserva. Não, mas peraí, isso aqui você tinha pago mais barato. Não, já aumento. O comércio desleal. Nela procura o filão de lucros exorbitantes. Olha, vamos renunciar mais, vamos ajudar mais o próximo. É possível. É possível. Eu gosto de citar muito exemplo, principalmente em aula, porque a gente fala muito de mercado de trabalho, mercado financeiro, né? Então, olha só, veja bem. O empresário, ele tem determinado número de colaboradores, de funcionários. Vamos lá, vamos dar um exemplo. 500. O empresário, ele tem 500 funcionários. E esses funcionários, na linha de produção, conseguem entregar uma receita considerável no final do mês, desde que tenham compradores daquele produto. Tá. Só que teve uma mudança. Teve uma mudança na economia, teve uma mudança de importação, exportação, teve uma mudança de qualquer coisa. E aí o que aconteceu? Esse empresário, com 500 funcionários, começou a vender menos. Certo? Se começou a vender menos,
o salário do funcionário com todos os seus recolhimentos tem que continuar. Certo? Certo. Só que, o que acontece? Ainda dá para esse empresário ganhar dinheiro. Só que ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar menos. Ele vai ganhar menos. Não dá para ganhar menos. O empresário vai fazer o seguinte, ele vai pegar toda a sua contabilidade, vai fazer todos os estudos que for necessário e falar, peraí, para eu continuar o que eu tenho ganhado, que eu ganhava, que ó, veja bem, gente, eu não estou falando que ele está tendo prejuízo. Ele continua ganhando, só que ele ganhava menos, porque começou a vender menos. E aí, ele falou, não, mas peraí, o quanto que eu ganhava, para eu continuar ganhando, de 500 funcionários eu vou ter que passar para 250. E aí, o que ele faz? A gente não conhece bem isso? Manda embora 250. 250 funcionários, que, claro, por um tempo vão receber um benefício, mas são 250 desempregados. Para quê? Para que o empresário continue ganhando o que ele ganhava antigamente, porque ele não aceitou ganhar menos, mas ganhar. Olha só o nosso compromisso. Olha só o nosso compromisso. Nós precisamos ficar bem atentos com relação a isso. Pô, eu ganhava 150 mil, eu não quero ganhar 80 mil. Eu quero continuar ganhando 150 mil. É isso. E aí isso bate de frente com o nosso orgulho. É disso, olha só, auxílio eficiente. Não dava para eu segurar os funcionários? Cada qual o seu pai e mãe de família que necessita do trabalho? Então, é disso que nós estamos falando. Nada melhor, dessa maneira lúdica, a gente entender o mundo real para com o estudo do Emmanuel, que traz o mundo real, mas numa vertente, né, de estudo espiritual, é óbvio, mas a gente entender esses acontecimentos mundanos. Rangel, Oi. não tem uma prática assim que principalmente empresas de venda assim que tem um negócio que tem que bater meta. Todas. E de acordo com as metas que vão sendo alcançadas, vão aumentando a meta, né? E muitas vezes, até no sistema bancário funciona assim, né? Eu tenho parente que trabalha em banco que fala que é uma luta, porque eles são muito pressionados a vender produto. Sim. Tem que bater meta. Tanto que o ambiente bancário, ele é na onde as pessoas estão tendo mais problemas de saúde mental, Marley. Pois é. É nessa pressão aí, ó. É nessa pressão. Tá vendo? Marley, até no Sabesp a gente tem que bater meta, viu? Também, Temos que bater meta de coleta de esgoto, de tratamento de água, tem uma porção de coisa que a gente tem que bater meta também. Olha só. Que coisa! Olha, então, essa eu não sabia, Fabiana. A competitividade em todo setor. E o ser humano, principalmente o operário, ele é assim, ele é induzido, ele é empurrado mesmo que o salário dele seja o mesmo, mas para ele manter aquele salário, ele tem que cumprir meta e ele tem que estar sempre se esforçando mais, né? E você, Marley, você pode ter sido 15 anos o funcionário estrela. Se você em 3 meses não bater meta, você é mandado embora. Pois é. E aí você sabe que ainda como que o mundo vai te pregar? Está velho. Perdeu o tino do negócio. Está desatualizado. Está desatualizado. Precisa estudar mais. Precisamos de sangue novo, né? Esse é um mundo predatório, comercial, industrial, né? É isso que nós encontramos. Me dói muito, e isso me dói muito mesmo, empresas selecionando profissionais por faixa etária. Passou dos 50 anos, o negócio complica mais ainda. Do 40 já complica. Sem pensar ao mínimo que toda a jovialidade está no espírito, né? A jovialidade está no espírito. Tem pessoas engajadas o tempo inteiro, né? Então, é importante entender isso, mas, claro,
que no mundo predatório, isso é a consequência. Ah, mas é prova e expiações. É prova e expiações, por isso nós estamos nisso, né? Nós estamos nisso. É importante entender, olha só, tantas lições, né? Estamos falando de espiritualidade, estamos estudando Cristo e estamos falando do mundo que vivemos. É isso. É isso. Né? E aí se fundamenta a fé raciocinada. A fé raciocinada, cada ato, cada ação, cada item de tudo que acontece está correlacionado à espiritualidade. Então, não adianta que quando nós estivermos num grupo de pessoas que nós começarmos a colocar a espiritualidade, né, Jesus, e não adianta a pessoa falar, nossa, mas tudo que fala, você vem falar de religião. É porque é. É porque é. Não adianta, nós, igual, por exemplo, aqui nesse ambiente, nada vai nos fugir aos olhos da espiritualidade, gente. Isso não quer dizer que somos melhores, mas quer dizer que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Tá? E isso já nos abre gatilhos de entendimento para acontecimentos humanos. E isso é ótimo, porque somos espíritos ainda de provas e expiações, mas que estamos procurando o caminho mais certo, né? Mesmo com os nossos orgulhos, com as nossas vaidades e com os nossos egoísmos. Estamos melhorando. Mesmo se for um pouco. Estamos melhorando. Mas Emmanuel ainda vai fazer citações de vários itens aqui importantes. Olha só. O intelectualismo, ou seja, aquela pessoa que a gente falou agora mesmo, da inteligência, né? O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. Pedantismo, pessoal, é o seguinte, é quando a pessoa ela quer mostrar que sabe mais do que ela sabe. É isso que é pedantismo. E olha, nós encontramos em vários campos da sociedade espíritos dessa maneira. E aí começa a nascer as notícias falsas, aí começa a nascer o obscurantismo, porque as pessoas começam a falar coisas que não são verdades, que não são reais, que são inverdades, que ela não conhece nada daquilo, mas ela pega aquilo como verdade. Então, pedantismo é quando a pessoa, ela sim, ela tem inteligência, mas ela quer mostrar que ela tem mais do que ela tem, né? E aí começa a falar ou mostrar, ou falar que revela, né? Coisas que são inverdades, tá? E esse é o pedantista. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Ah, isso é mesmo. Isso é mesmo. E isso está correlacionado diretamente com o grau de evolução de cada um que faz parte dessa mesma sociedade, dessa mesma humanidade. Olha só, gente, ó. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais, que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. A pandemia, a quarentena foi uma época dessa, na onde por muitos foram desprezados, né, por algum motivo, por algum movimento, tá? Então isso e aí em vários momentos de guerras, momentos de mudanças da economia de um país, né? De tempos em tempos nós somos sempre, né, nesse sentido, inclusive, Marlene, na saúde. Inclusive na saúde, né? É importante nós frisarmos, né, e darmos um adendo nesse sentido. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Eu ainda comentei isso na lição, no estudo de manhã. Normalmente, a gente entra muito, e aí, né, infelizmente a gente tem que entrar. Infelizmente não, felizmente. O profissional da coleta de lixo. Muitos querem que
que aquele profissional da coleta de lixo continua coletando lixo o resto da vida. O seu lixo. Olha só o que ele falou aqui. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar um monte iluminativo. Ou seja, eu tô na onde eu tô e os que estão abaixo de mim estão na onde deviam estar. É isso. Olha o pensamento. Ao ponto de um tempo atrás, uma pessoa de poder política falar que não eram para todas as faculdades, não. Não eram para todos, não. Olha o pensamento, olha o pensamento. Nós temos que torcer pelo crescimento espiritual. Mas se for o material, que nós contemplemos também a felicidade daquela pessoa, não devemos estar... E aí é muito cuidado isso, porque entra muito egoísmo. Ao ponto da própria sociedade falar assim, nossa, aquela pessoa ali melhorou tanto de vida, o que será que ela está fazendo? Olha, na maneira pejorativa, da mais maldosa possível. Ah, deve estar fazendo, mas não. Olha a responsabilidade dos julgamentos levianos. Nos atentemos, porque cada qual vai responder pelo que faz. Cada qual responde pelos seus atos. Cabe a nós auxiliarmos eficientemente. Jesus, ele chegou no maior dentre nós. Lembrando, quando chegaram para Jesus e falaram isso, né? Ele falou, é meu pai. Quando Jesus recusava privilégios, Jesus recusava envaidecimentos. Então, quando chegava-se para ele, bom é meu pai. Olha só, é lição para nós também isso, hein? Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim disse Jesus. E é mesmo. Porque quem for por ele não cairá em trevas. Mas como assim ir por ele, Rangel? Pelos exemplos e pelos ensinamentos aqui deixados. Jesus esteve entre os pequenos, mas também esteve entre os maiores. E ainda mostrou para eles como seria o verdadeiro tesouro no céu. Está muito aquém desses tesouros mundanos aqui. Está muito longe. Muito, muito, muito. E o último parágrafo, que na verdade foi o primeiro que eu li. Quem se honra, pois, de servir a Jesus é segui-lo na íntegra, as lições dele, os ensinamentos dele. Se não for na íntegra, que esforcemos para seja o máximo. Quem se honra, pois, de servir Jesus, imite-lhe. Está falando para imitar ele. O exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Jesus fez tudo isso. Jesus não desvalorizou ninguém enquanto encarnado aqui na Terra. Jesus só motivou. Já, mas você quer falar que uma pessoa, quando chega para Jesus e fala o que é necessário para eu te seguir, vai lá e doa tudo que tem? Nossa, incentivo demais. É incentivo demais, porque nós estamos falando do campo espiritual, do campo da evolução, do campo da melhoria enquanto espírito. É o maior dos incentivos. Queria o quê? Qual que é o propósito de você estar com Jesus?
você ser um abalroado de bens materiais? Não. Jesus queria que nós fôssemos um pelos outros. Se aquele está necessitado, que eu tenha o mínimo para atender ele. Quando eu me necessitar, que o meu outro irmão também me atenda. Existe o filme Corrente do Bem, que mostra muito bem isso aí, né? Num propósito de eu atender o meu próximo. Nossa, essa lição tá tão socialista, Rangel. Gente, é assistencialismo. Isso no planeta Terra aqui é chamado de assistencialismo. Nós temos que ser pelo um e pelo outro. Nós temos que ser. É assim. Jesus é assim. Jesus é assim. Nós estamos aqui em estudo. Jesus tem seus enviados conosco aqui em todos os lugares. Jesus, onde que ele está? Ah, Jesus deve estar descansando. Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando a todo o momento. Todo o momento. Estou ansioso para ser espírito de luz, que eu acho que eu só vou descansar. Não. O espírito de luz é o que mais trabalha. Espírito celeste. Então prepare-se. A demanda é alta. A demanda é muito alta de trabalho. E eles Muito. sentem prazer por isso, né, Raquel? Não é um sacrifício igual para a gente. Ai, mas eu vou ter que trabalhar mais. Nossa! Tem que evoluir logo. Então evolui logo. Evolui logo. Pode ser mais um para ajudar mais. Evolui logo. É isso. Temos que trabalhar. Lembremos Chico Xavier, hein? Chico Xavier trabalhava o dia inteiro, chegava à noite ainda, ia pelos trabalhos doutrinários, avançava à madrugada. 3, 4 horas da manhã. Dormia um pouco, acordava cedo de novo, 6 horas e ia. Nossa, dormia pouco, né? Olha só. Espíritos de grau de evolução maior necessita dormir menos. Até o corpo é relacionado à condição espiritual. Agora é importante falar também, se nós temos insônia, não é porque nós é evoluído não, tá? É importante. É importante. A Mirella falou que é consciência pesada. Então, fiquemos atentos. E é realmente, né? Nossa, eu tô dormindo bem menos, eu acho que eu tô evoluindo. Com calma também, não é? Não funciona assim. Não funciona assim. É importante falar que quando o Chico Xavier ficava acordado e não dormia, é porque ele estava ajudando, né? A gente precisa ver o que está fazendo aí. E por vezes a gente não dorme, porque quando a gente está do lado de lá, nós encontramos os nossos desafetos, né? Provocado por nós mesmos. E aí a gente quer ficar aqui, ó. Não, vou dormir não. Vou encontrar ele lá inconscientemente. Inconscientemente, mas conscientemente. A gente, opa, vou ficar acordado. Por que eu vou voltar lá? Eles vão querer me, né? Nossa, mas tudo que você conversa é de religião, de espiritualidade, mas a gente está falando a verdade. É a verdade que nos é passado, né? Mas não dá para você falar de outra coisa que não englobe uma religião, né, e tal. E a gente está falando de um jogo de futebol na onde um torcedor veio a desencarnar por uma briga de torcida. Tá. Aí a gente vai falar de espiritualidade. Olha, um ali plantou, o outro agora de um certo modo, de talvez maneira mais curta ou mais longa, tá indo. Aí a gente começa a falar, nossa, mas tudo, tudo, né? É importante entender que é inevitável passar pelo planeta Terra, encarnados, dentro de um estudo sistemático da fé raciocinada e não atrelarmos a todos os acontecimentos a espiritualidade, a Deus, a Jesus. Não tem como. Nossa, você está falando de pandemia, de quarentena, tudo. Nada é em vão. Nada é em vão. Tudo tem um mecanismo
da espiritualidade acontecendo. A logística, tudo. E por isso que nós, aqui, num campo de estudo também, viemos sempre a tratar de vivências humanas encarnadas no mundo real, no mundo do trabalho, em tudo. Por quê? Porque tudo é espiritualidade viva, tudo é Jesus embutido, tudo é Deus em nossas vidas. Isso é sem dúvida. A próxima lição do Vinha de Luz, que é daqui 2 semanas, é a lição de número 18. Ouçamos atentos. E no próximo domingo é o Livro dos Espíritos, dando continuidade, que é muito bom também, é muito bom, né? Estudar as obras de Kardec é sempre muito rico. E, gente, quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento, lembrando que essa prece, né, que as preces, que todos os estudos, né, com um bom coração, que elas sejam direcionadas para todos em geral, para aqueles que estão passando pelas enfermidades, pelas doenças, para aqueles que estão passando por problemas financeiros, por problemas, né, de todos os tipos, pelas provas e expiações, que sejam levados também para a espiritualidade, para aqueles irmãos desencarnados que também estão necessitando de auxílios espirituais para se encontrarem. Marley, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim. Então, Rangel, eu também ia lembrar dessa parte e lembrar também de direcionar a nossa prece para o José Lucas, conhecido nosso, que está com metástase na perna também, no fêmur, e está, assim, complicado. Que Jesus dê força para ele, né? Dê força e amparo, assim como dê amparo a todos que estejam necessitando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Marley, a espiritualidade maior já está fazendo que tudo dê certo. Sim. Tudo já está dando certo. E para todos, tá? Com certeza. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete. A Viviane também esteve há pouco conosco aqui. Obrigado, Mirella, a Vitória, a Rafaela. Sejamos revestidos de bênçãos, que somos revestidos da espiritualidade maior, que nos encoraja a prosseguirmos, né? E que essa semana, que esse domingo seja abençoado, seja o mais leve possível. E se Deus quiser, domingo que vem estamos juntos novamente. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz, muita luz para todos nós, né? Uma semana abençoada e até domingo que vem, se Deus permitir. Que assim seja. Boa semana a todos e até domingo que vem, se Deus permitir. Que assim seja, Fabiano. Tchau, Tivanete.